O empresário ia ao casamento quando encontrou sua faxineira com os filhos na estrada sob a chuva. Caio freou bruscamente. Adriana estava parada no meio da pista encharcada, com as duas crianças ao lado segurando trouxas sujas. A chuva batia forte. Caio saiu do carro. Adriana ergueu o rosto e o encarou. Caio deu um passo à frente e a água respingou ao redor dos seus sapatos de couro molhados. Ele abriu a boca para dizer alguma coisa, mas nenhum som saiu, porque não havia nada que fizesse sentido naquele momento. Adriana continuou parada no mesmo lugar, com as mãos segurando a pasta velha contra o peito e as duas crianças ao lado dela, tremendo de frio, mas sem fazer nenhum movimento. O menino olhava para o chão com os dedos apertados na trouxa suja, e a menina pequena segurava um bebê enrolado em panos manchados e molhados. Caio sentiu o peito apertar quando percebeu que o bebê não se mexia direito e que a menina mal conseguia manter os braços firmes de tanto peso. Ele passou a mão pelo rosto, tentando limpar a chuva, mas não adiantou nada porque a água continuava caindo sem parar. Olhou para Adriana de novo e viu que ela não desviava os olhos dele, não pedia nada, não chorava. Apenas o encarava com aquela firmeza que ele conhecia de tantos anos trabalhando na casa dele, limpando os quartos, cozinhando, cuidando de tudo enquanto ele vivia a vida, sem nunca perguntar como ela estava ou se precisava de algo. O que aconteceu? Caio finalmente conseguiu falar e a voz saiu baixa, quase engolida pelo barulho da chuva batendo no asfalto. Adriana não respondeu de imediato, apenas apertou mais a pasta contra o corpo e olhou para as crianças ao lado dela, como se estivesse checando se elas ainda estavam ali. O menino levantou os olhos por um segundo e Caio viu o cansaço no rosto pequeno, a pele pálida, os lábios roxos de frio. A menina ao lado continuava segurando o bebê e balançava de leve como se tentasse acalmar a criança, mesmo estando exausta. Caio deu mais um passo e ficou a menos de 2 metros dela, perto o suficiente para ver as gotas escorrendo pelo rosto de Adriana, pelas bochechas, pelo pescoço, pelo uniforme azul que ela usava todos os dias na casa dele e que agora estava sujo de barro e rasgado na barra. Ele notou que os sapatos dela estavam gastos, a sola quase solta de um lado, e se perguntou quanto tempo ela andou assim, quanto tempo ela carregou essas crianças debaixo de chuva antes dele aparecer. Fui despejada. Adriana finalmente falou, e a voz saiu firme, sem tremer, sem pedir compaixão, apenas declarando um fato como se estivesse informando que o almoço estava pronto. Caio sentiu o estômago revirar, não porque a notícia fosse chocante, mas porque ele sabia que aquilo podia acontecer. Sabia que Adriana ganhava pouco, sabia que ela sustentava o irmão mais novo. E agora essas duas crianças que ele nunca tinha visto antes, sabia de tudo isso e nunca fez nada porque não era problema dele. Ou pelo menos era o que ele dizia para si mesmo toda vez que via ela saindo da casa dele tarde da noite com a mochila pesada nas costas. Ele olhou para a pasta que ela segurava e percebeu que aquilo não era uma pasta comum. Era velha demais, desgastada demais. Parecia que ia se desmanchar a qualquer momento com a chuva. E então entendeu que aquilo era tudo o que ela tinha conseguido levar quando saiu de casa, tudo o que ela considerava importante o suficiente para carregar debaixo de chuva, com duas crianças ao lado, documentos talvez, ou dinheiro guardado, ou fotos, qualquer coisa que representasse o pouco que sobrou da vida dela. E essas crianças? Caio perguntou olhando para o menino e para a menina que segurava o bebê. Ele não queria parecer frio, mas a pergunta saiu assim mesmo, direta, sem rodeios, porque ele precisava entender o que estava vendo. Precisava saber se aquilo era temporário ou se era algo maior do que ele imaginava. Adriana respirou fundo e ele viu o peito dela subir e descer devagar, como se estivesse se preparando para falar algo difícil. Ela olhou para o menino e colocou a mão no ombro dele num gesto rápido e protetor. Depois, olhou para a menina e ajeitou o pano que cobria o bebê, mesmo estando tudo encharcado e sem jeito de consertar. A menina não reagiu.
Continuou balançando de leve e olhando para o chão como se estivesse em outro lugar. O menino é meu irmão. A menina é da vizinha que sumiu faz 3 dias e deixou o bebê com ela. Ninguém quis ficar com eles quando o despejo saiu. Eu não podia deixar eles lá. Adriana falou tudo de uma vez sem pausar, sem esperar reação. E Caio sentiu um peso enorme cair sobre ele porque agora entendia o tamanho do problema. Não era só a Adriana na rua, eram 4 pessoas, sendo uma delas um bebê que parecia fraco demais para aguentar aquele frio, e outra, uma menina que claramente não tinha mais forças para segurar o peso nos braços. Ele olhou para o carro atrás dele, o motor ainda ligado, o banco de couro seco e aquecido esperando, e então olhou de novo para a Adriana e as crianças encharcadas na chuva. A diferença entre os 2 mundos nunca foi tão clara, tão dura, tão impossível de ignorar. "Você vai para onde?" Caio perguntou e já sabia a resposta antes mesmo dela abrir a boca. Sabia pelo jeito que ela segurava a pasta, pelo jeito que as crianças tremiam, pelo jeito que ela o encarava sem desviar os olhos. A Adriana demorou para responder. Olhou para a estrada vazia à frente como se estivesse considerando mentir, inventar um destino qualquer só para não parecer completamente perdida. Mas então desistiu e olhou de volta para ele com uma honestidade que doeu mais do que qualquer mentira. "Não sei, estava tentando chegar até a rodoviária, talvez conseguisse um abrigo, alguma coisa. Mas a chuva começou e o menino não aguenta mais andar. A menina está segurando o bebê faz 2 horas e eu não sei quanto tempo ela consegue segurar ainda." Adriana falou e pela primeira vez a voz dela vacilou no final. Não muito, só o suficiente para Caio perceber que ela estava no limite, que aquela firmeza toda era só uma camada fina, segurando algo muito maior por baixo. Ele viu a forma como ela respirava, curta e controlada, como alguém que não pode se permitir entrar em pânico porque tem gente dependendo dela. Caio olhou para o relógio no pulso e viu que estava atrasado. O casamento começava em menos de 1 hora. Ele era padrinho, não podia faltar. As pessoas estavam esperando. Tudo isso passou pela cabeça dele em segundos. E mesmo assim, ele não conseguiu se mover. Não conseguiu voltar para o carro e seguir em frente como se não tivesse visto nada. "Entra no carro", Caio falou, e a voz saiu mais firme do que ele esperava. Quase uma ordem. E ele viu Adriana piscar surpresa pela primeira vez desde que ele parou ali. O menino levantou a cabeça e olhou direto para ele com os olhos arregalados. A menina continuou balançando o bebê, mas agora prestava atenção também. A boca entreaberta, o rosto molhado, brilhando com a chuva. Adriana não se mexeu. Ficou parada no lugar, como se não tivesse entendido, ou como se estivesse esperando ele completar a frase com alguma condição. "Eu disse, entra no carro, você e as crianças agora." Caio repetiu e deu mais um passo em direção a ela. A chuva batendo mais forte agora. Adriana olhou para o carro atrás dele. Depois olhou para as crianças. Depois olhou de volta para ele com uma expressão que misturava desconfiança e algo que ela tentava sufocar. "Você vai perder o casamento." A Adriana disse, e não era uma pergunta, era uma constatação. Ela conhecia a rotina dele, sabia que ele tinha compromissos importantes, sabia que pessoas como ele não paravam no meio da estrada para ajudar pessoas como ela. Caio respirou fundo e sentiu a chuva gelada escorrendo pela nuca, molhando as costas. E por um segundo pensou em todas as vezes que ele passou por Adriana na casa sem dizer bom dia, em todas as vezes que ele deixou coisas simples virarem obrigação dela. E agora ela estava ali na frente dele, encharcada e sem ter para onde ir. E ainda assim lembrando do compromisso dele. "Tanto faz." Caio respondeu, e dessa vez não hesitou. Caminhou até o carro, abriu a porta traseira e olhou para Adriana esperando. Ela continuou parada por mais alguns segundos, como se estivesse testando se aquilo era real. Então finalmente se moveu, segurou a mão do menino e puxou ele com cuidado. O garoto tropeçou na primeira passada, mas se recuperou e caminhou devagar até o carro. Parou na porta e olhou para Adriana como se pedisse permissão.
Ela acenou com a cabeça e ele subiu, sentou no canto e ficou imóvel. A menina com o bebê veio logo atrás, os passos curtos e lentos, os braços tremendo. Caio estendeu a mão para ajudar, mas ela recuou instintivamente, e ele entendeu, recuou também e deixou ela entrar do jeito dela. Ela subiu no banco com dificuldade, ajeitou o bebê no colo e ficou olhando para frente sem dizer nada, o rosto pequeno, molhado e cansado demais para uma criança daquele tamanho. Adriana foi a última a entrar. Parou na porta do carro e olhou para Caio mais uma vez, como se estivesse esperando ele mudar de ideia. Mas ele não disse nada, apenas esperou ela sentar e então fechou a porta com cuidado. Ouviu o clique suave da fechadura e por um segundo ficou parado ali do lado de fora, sentindo a chuva cair no seu rosto e pensando no que estava fazendo. Ele deu a volta no carro, encharcado da cabeça aos pés, entrou no banco do motorista e ligou o aquecedor no máximo. O ar quente começou a sair pelos ventiladores e ele ouviu o suspiro baixo do menino no banco de trás. Um suspiro de alívio tão pequeno que quase não se ouvia, mas que soou alto demais dentro daquele silêncio pesado. Caio olhou pelo retrovisor e viu as 3 crianças encolhidas no banco e Adriana sentada ereta com a pasta no colo, como se ainda estivesse na rua esperando o pior. Caio ajustou o retrovisor melhor e conseguiu ver o rosto de Adriana refletido ali. Ela estava olhando pela janela agora, vendo a chuva cair do outro lado do vidro, e ele percebeu que ela ainda não tinha relaxado completamente. Os ombros ainda estavam tensos. As mãos ainda apertavam a pasta. O menino ao lado olhava pela janela com os olhos arregalados, a boca entreaberta. A menina segurava o bebê e finalmente relaxou os braços um pouco, agora que estava sentada, mas ainda balançava de leve. O bebê fazia um barulho baixo, um chorinho fraco que preocupava. Caio virou a chave, engatou a marcha e começou a dirigir devagar pela estrada vazia, enquanto a chuva continuava batendo no para-brisa com força. Os limpadores trabalhando no máximo, ele tentava se concentrar na estrada, mas seus olhos voltavam para o retrovisor toda hora, vendo Adriana ali atrás, vendo as crianças, tentando entender o que tinha acabado de fazer e o que ia fazer agora. O silêncio dentro do carro era pesado demais. Ninguém sabia o que dizer, ninguém sabia como quebrar aquele momento estranho, onde patrão e empregada estavam no mesmo espaço, mas em situações completamente diferentes. Ninguém falou nada por uns minutos longos. Caio olhava para a frente, tentando decidir o que fazer, para onde ir. Adriana olhava pela janela como se estivesse esperando acordar e perceber que aquilo era um sonho. O menino encostou a cabeça no vidro frio e fechou os olhos devagar. A respiração ficando mais lenta, a menina continuou balançando o bebê, mesmo ele já estar mais quieto, os braços ainda tensos, porque ela não conseguia relaxar completamente. "Para onde você está indo?" Adriana finalmente perguntou e a voz dela soou estranha dentro do carro, baixa demais, cuidadosa demais. Caio apertou o volante com mais força e continuou olhando para a estrada molhada à frente, as luzes do carro iluminando apenas alguns metros na chuva pesada. "Vou te levar para um lugar seguro", Caio respondeu, mas a resposta soou vaga demais, incompleta demais, e ele sentiu Adriana se mexer no banco de trás, o tecido molhado roçando no couro, o olhar dela pesado nas costas dele. "Eu não tenho como pagar", e dessa vez a voz saiu mais firme, mais direta, como se ela precisasse deixar claro desde o começo que não ia dever nada. Caio olhou pelo retrovisor e encontrou os olhos dela. Viu a desconfiança ali, viu o orgulho que ainda restava mesmo depois de tudo. Viu a mulher que trabalhou na casa dele por anos, sem nunca pedir favor. "Eu não estou pedindo para você pagar, Adriana. Eu só quero te ajudar a sair da chuva. Você e as crianças, só isso." Caio falou e tentou fazer a voz sair o mais sincera possível. Adriana ficou quieta por um momento, olhando para a pasta no colo dela.
E Caio viu pelo retrovisor que ela estava pensando, processando, tentando decidir se acreditava nele ou não, se arriscava a confiar ou se preparava para sair do carro na primeira oportunidade. O menino ao lado dela tinha adormecido de vez agora, a cabeça encostada no